O que nós vimos até agora foi a ideia básica de como usar os comandos, certo? Para gerar dados. Ok? Quer dizer, melhor. Como a gente usar os programas com linha de comando? Basicamente, eu mostrei para vocês como é que a gente escreve uma linha de comando e encadeia vários programas um atrás do outro. A gente viu que a gente precisa escrever o nome do programa, dizer se tem ou não o input padrão, o standard input. Depois, designar quantos e quais parâmetros eu queira. Se precisar inputs auxiliares, tem que ver como que cada programa recebe esses inputs auxiliares. Depois, se eu tiver que encadear, eu mostrei como é que a gente usa pipes. E, por fim, quando eu quiser um output, eu mostrei que eu posso gravar esse output como standard output. E se eu tiver mais de um output, eu mostrei como é que a gente pode também perceber quais programas que jogam esses outputs e como eles fazem isso. Tá certo? Agora, a gente precisa fazer uma pausa e falar um pouquinho mais desse formato dos arquivos do RSF. Eu já falei um pouco deles, eu falei da estrutura de dado, né? Mas eu preciso falar um pouquinho mais agora de como que a gente operacionaliza e como é que a gente obtém certas informações sobre os arquivos, que são informações necessárias. Tá? Então, eu vou parar um pouquinho aqui, falar de linha de comando, e vamos falar um pouquinho desse formato dos arquivos do RSF. Como eu já falei, eles representam funções n-dimensionais, né? Eu posso ter a função de uma, duas ou mais variáveis. E aí vem se uma função de uma variável é um vetor, se representa uma função de duas variáveis uma matriz, de três variáveis um cubo, quatro variáveis um hipercubo quadridimensional e assim por diante. A gente já viu o que significa a amostragem uniforme, certo? A gente vai ver que a gente associa a cada uma dessas dimensões dimensões físicas. Então, cada uma dessas dimensões vai ter um significado físico, pode ter, né? E esses arquivos de dados podem armazenar os diferentes tipos de dados, esses diferentes tipos de dados, né? Valores inteiros, floats, que são, na verdade, valores reais, double são valores também reais. Eu não sei se vocês sabem a diferença entre float e double, mas isso tem a ver com os bits, né? Float, a gente está guardando números reais usando 32 bits, e double nós estamos guardando valores reais usando 64 bits. Né? E o que significa? Qual é a vantagem do inglês? Você consegue um range maior de valores. Por exemplo, no início nós tínhamos só 8 bits. Né? Um byte representava 8 bits. 8 bits, isso quer dizer que um byte era representado, então, por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque a gente sabe que todos os valores são gravados na memória como números binários, né? São números compostos de 0 e 1. Quando eu tenho um número binário de 8 bits, a possível quantidade de combinações entre zeros e uns que eu posso ter é 2 elevado a 8, que a gente sabe que é 255. Então, por exemplo, antigamente,
muito antigamente, isso tá bem antigamente, um byte era representado por 8 bits, a gente conseguia guardar aqui no máximo 256 combinações diferentes. Veja que 8 bits é muito usado ainda para guardar alguns inteiros, por exemplo. Se eu quisesse usar 8 bits para guardar números inteiros, eu poderia guardar os números inteiros de 0 até 255 só, usando 8 bits. Ou poderia 2 elevado a 7, isso é 128. Ou seja, eu poderia ou guardar todos os números inteiros de 0 a 255, ou poderia guardar com 8 bits todos os números inteiros de menos 128 até 127 só. 127. Certo? E eu quase não tinha capacidade de guardar números reais. Com números, à medida que a gente foi, por exemplo, precisando guardar números reais, a gente precisou aumentar o número de bits que representam uma unidade de armazenamento, que seria um byte. Certo? Quando a gente... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não falo isso. Mas, por exemplo, quando eu uso 32 bits, a gente sabe que... Aí eu vou ter aqui, ó, um byte vai ter 38 bits. 32 bits. Aí a gente consegue armazenar números reais, usando uma coisa parecida com notação científica, em que a gente representa qualquer número real como sendo 0, alguma coisa aqui, vezes 10 elevado a alguma coisa aqui. E o que a gente guarda desse número real é a mantissa e o expoente. E aí, essa mantissa, sei lá, 0,65, a gente transforma esse 65 em número binário e guarda isso em uma região. Na verdade, se eu não me engano, em 32 bits, 23 bits são guardados para armazenar a mantissa. 1 bit é armazenado para guardar o sinal, e os outros, deixa eu fazer a conta aqui, 23 mais 1, 24. Não, então acho que 23 mais 1, 24, 32 menos 24, dá 8? Não, acho que tem mais aqui. Então, mas tudo bem, que seja 8, vai fingir que é 8. E 8 bits são guardados para aguardar o exponencial, por exemplo, o valor do exponencial. Então, veja que quando eu aumento para 64 bits, obviamente essa divisão vai diminuir, mas eu consigo armazenar a maior quantidade de números reais. Porque o computador, não sei se vocês sabem, ele não consegue armazenar todos os números reais que existem. Porque a memória de um computador é finita. E mesmo quando a gente vai para 64 bits, a gente está aumentando a possibilidade de possíveis representações de números reais. Mas ainda assim não é ilimitada. Com 64 bits a gente já tem bastante. Deixa eu só procurar aqui, já que você perguntou. Vamos procurar aqui, ó. 64 bits. Deixa eu ver se aqui ele mostra. Né, 64 bits. Barramento. Deixa eu fazer em inglês, né? Que porra. Aqui talvez apareça melhor. Deixa eu ver. Eu sei que no 32 tem. Deixa eu ver aqui. 32 bits. Deixa eu ver aqui.
32 bits. Não mostra o desenho. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Peraí. 64 bits. Deixa eu ver aqui na imagens. Não tem aqui. No caso, isso é o tamanho do vetor do número que ele consegue guardar, é isso? Não, isso é o tamanho do byte, vamos dizer assim. Quer dizer, para cada número que ele precisa guardar, ele é o barramento, que também a gente fala, né? Isso tem a ver com barramento. Então, quando eu preciso guardar um número 0,000425, eu uso 1 byte para fazer isso. Certo? E esse 1 byte tem 64 bits, vamos dizer assim. E eu consigo representar esse número. E com 1 byte, com 64 bits, eu acho que o menor número que a gente consegue guardar é da ordem de 10 elevado a menos 30 e pouco, 32, 34, né? Número menor que isso a gente não consegue guardar. E também tem um limite superior, certo? Mas é isso que esse float e o double está fazendo. O float guarda números reais com 32 bits e o double usa 64, tá? Mas assim, na programação para Madagascar, tanto faz usar um ou outro? Não. Se você quer maior precisão, normalmente a gente usa double. Eu normalmente uso double toda vez que eu faço conta, tá? Cara. Mas não é o ponto agora que eu quero guardar. Agora é o seguinte, todo arquivo RSF, quando a gente faz aqui, ó, a gente vê isso aqui, ó, um arquivo RSF. Tá vendo? Tá vendo aqui esse arquivo RSF? Ele, na verdade, não é um arquivo. Ele tem 2 componentes. Ele tem um arquivo, que é o header file, e tem um arquivo que é o data file. O header file, ele é um arquivo de texto pequeno e portável. O data file, ele é um arquivo binário, assim, 99% é binário. Ele pode ser grande ou muito grande, e ele é guardado em um lugar específico. O header é guardado onde o RSF é criado. O data file, de verdade, na verdade, é guardado sempre nesse data path. Quando a gente olha para um arquivo, esse a.rsf, na verdade, este arquivo em si, que está aqui, ele é o arquivo header. Aquela informação, quando eu faço sfdisfill, sfdisfill a.rsf, o que nós vemos aqui é o dado contido no arquivo A. Mas, na verdade, esse dado não está no arquivo a.rsf, porque o arquivo a.rsf é, na verdade, o header. O arquivo está no binário correspondente a esse header, que para a gente, na verdade, é meio transparente. A gente não sabe disso. Se ninguém avisasse vocês não iam saber disso. Para vocês, o arquivo ia ser o RSF. Tá? Mas, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó. Agora, se eu fizer echo datapath, ele vai me dizer aqui, ó, este datapath é uma variável de sistema que guarda o caminho onde os binários do Madagascar vão ser guardados. E se você olhar aqui, ó, ele está me dizendo que é datapath. Se eu vi, ele está me dizendo aqui, ó, home Daniel RSF datapath. Se vocês estivessem com o computador ligado aí, vocês podiam escrever isso aqui e eles iam mostrar para vocês onde no computador de vocês está sendo guardado isso aqui. Certo? No meu home, está aqui, ó, RSF data. Se eu vir para cá, olha aqui, ó, quem está aqui, ó. Quem é a.rsf arroba. Esse é o arquivo binário correspondente justamente
a este arquivo a.rsf. Esse arquivo a.rsf ele está gravado aqui, neste diretório. Já o binário dele, como vocês viram, está gravado neste arquivo aqui. Eu vou até entrar aqui, ó, cd. Você dá um ls, está aqui ele. Ó. Certo? Por que eu estou mostrando isso? Porque muitas vezes a gente precisa ter atenção a esse fato. Vou dar um exemplo aqui para vocês, só o seguinte. Vamos construir uma matriz agora, certo? Que é 1, 2, 2, 4, 3, 6. Olha como eu vou fazer isso aqui. Na verdade, se vocês perceberem, se eu escrever aqui, cada elemento aqui não tem linha e coluna, esse elemento é 1, 1, 1, esse elemento aqui é o 3, 2, né? 3, 2, não é isso? Veja que esse valor é 3 vezes 2. Esse valor aqui, esse elemento é o 2, 2, e o valor que está na matriz aqui é a multiplicação dos índices de cada posição da matriz, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Veja que o que eu estou fazendo aqui é SFMath. Veja que eu uso o SMath para criar um arquivo com duas dimensões, ó, aqui e aqui. A dimensão 1 tem 3 elementos, a dimensão 2 tem 2 elementos. A origem do 1 é 1, a origem do 2 é 1. E quando eu escrevo isso, eu só estou criando o esqueleto. O valor que vai estar cada um deles vai ser dado por esse output. Lembra que o SFMath ele faz contas, né? E aí, quando eu escrevo x1, x2, na verdade, isso está fazendo referência ao valor designado a cada uma dessas dimensões aqui. Porque quando eu escrevo aqui, ó, N1 igual a 3, O1 igual a 1, e não falo do D1, ele assume que o D1 vale 1, e ele escreveu aqui 1, 2, 3. Porque o D1 é 1 e a origem é 1. Mesma coisa aqui, ó, o N2 é 2, a origem O2 é 1, então ele botou 1 aqui. Só que o D1 eu não escrevi nada, ele assumiu que D1 igual a 1. E aqui é 1, 2. Então, x1 faz referência a esses valores aqui. Isso aqui é o x1. E o x2 faz referência a esses valores aqui, o x2. E o output, o que vai preencher aqui é x1 vezes x2. Então, aqui vai ser quem? 1 vezes 1, 1. Aqui vai ser quem? 1 vezes 2, 2. Aqui vai ser quem? 2 vezes 1, 2. Aqui vai ser quem? 2 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Certo? É assim que ele faz. E eu quero que ele faça isso e jogue isso para o arquivo D. Vamos fazer isso. Deixa eu voltar. Clear. SFMath. N1 igual a 3. O1 igual a 3. N2 igual a 2. O2 igual a 1. Aí, output igual, abre aspas, x1 vezes x2, fecha aspas, e isso, o resultado, eu quero que esteja no do.rsf. Não sei se vocês já notaram que toda vez que eu crio um output, se ele não existe, esse arquivo, ele é criado. Se ele existe, ele vai ser sobrescrito, e ninguém vai perguntar se pode sobrescrever ou não, tá? Muito cuidado. Agora, ó, vejam que foi criado esse D. E agora eu posso fazer o seguinte. Eu vou pedir para ver isso aí. E veja que, olha, eu posso escrever SF. Eu vou fazer aqui, ó. Eu posso escrever SF desfio input o D.rsf. E posso escrever primeiro input D.rsf e depois SF desfio, que vai dar na mesma, tá? Agora, alguém olha para mim e fala, isto aqui é uma matriz? O que está representado aqui é uma matriz? Ah, eu escrevi coisa errada, né? Aqui, O1 igual a 1.
Por isso que deu errado aqui o valor. Ah, tá. Isso aqui é a matriz que eu estava esperando? Isso aqui parece um vetor, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 4 e depois 6. O que está acontecendo aqui? Alguém sabe explicar? O que está acontecendo aqui, gente, é uma coisa simples. Lembrem-se que na memória do computador, o que nós temos, na verdade, é como se fosse uma trilha infinita, né? De posições na memória. E quando o computador grava alguma coisa, ele grava os dados, se possível, um atrás do outro. Quando eu tenho uma matriz na memória, tem uma matriz guardada na memória, você não enxerga uma matriz na memória, você não enxerga isso na memória. O que você sabe é o seguinte, se ele for gravar isso na memória, não importa como, ele vai gravar, na verdade, ó, ele vai pegar esse pedaço, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e vai gravar aqui, ó. Depois, isso aqui, ele vai gravar aqui. E depois, isso aqui, ele vai gravar aqui. Na verdade, tudo na memória é uma linha só, né? É como se fosse uma linha infinita. É óbvio que, se é uma matriz, o programa dá um jeito de saber que é uma matriz. Mas quando ele vai guardar na memória, é tudo sempre uma linha. E nem sempre esses dados estão contíguos um ao outro. Quem organiza isso é o processador, isso é completamente transparente para a gente não sabe disso. Mas na prática é assim que é feito. Certo? E o desfio, ele simplesmente mostra como isso está na memória. Então, realmente está guardado na memória. E olha, aqui eu falei que, aqui por um acaso, eu supus que o meu computador está guardando esses dados dessa matriz na memória seguindo as linhas, né? Ele guarda a primeira linha, depois da segunda linha, mas ele poderia muito bem guardar as colunas. Eu poderia ter alguma coisa assim, ó. Poderia muito bem estar assim, e ele guardar primeiro isso. Eita porra. Tudo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele podia guardar esses valores aqui, ou seja, ele podia guardar por coluna, né? Depois esses valores aqui. Depois esses valores aqui e assim por diante. Tá? Isso depende de como o computador trabalha aí com os dados, e, de novo, isso vai ser transparente para você. Mais uma coisa, a gente precisa saber o seguinte. Ó, tá vendo? Ó, quando eu escrevi, deu isso aqui. Veja que se eu poderia, o que eu poderia fazer é tentar mexer aqui. Se eu olhar SF desfio, veja que aqui tem um parâmetro que chama col igual a 0, né? Col, que é número de colunas. Por default, ele faz o seguinte, quando eu tenho um valor float, ele mostra 5 valores por vez, depois pula a linha. Mas isso é só para mostrar, e é isso que está acontecendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, depois pula para outra linha. 6, 7, 8, 9, 10, e assim por diante. Eu poderia escrever col igual a 3 e obteria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 2. Mas, de novo, vocês estão vendo que isso aqui não é exatamente a minha matriz, né? Mas parece que, na verdade, é a transposição dessa matriz. Se eu transpuser esta matriz, eu vou ter algo assim, né? Essa matriz. Mas o que está acontecendo aqui? É que, na verdade, vocês percebem que eu falei que esta dimensão aqui, que tem 3 amostras, na minha cabeça eu associei à dimensão 1, e esta dimensão aqui, que tem 2 amostras,
eu associei a dimensão 2? E aí eu preciso falar o seguinte. O Madagascar, o que ele faz é o seguinte. Para ele, a dimensão rápida... O que é a dimensão rápida? É sempre a dimensão 1. A dimensão 1 sempre vai ser associada ao que a gente chama de dimensão rápida. E o que é a dimensão rápida? É justamente essa dimensão que é usada para guardar. Por exemplo, se eu guardei os meus dados aqui na coluna, quer dizer que esta é a minha dimensão rápida e esta é a minha dimensão lenta. Ou melhor, essa é a dimensão rápida e qualquer outra dimensão vai ser a dimensão lenta. E por que se chama rápida ou lenta? Porque, na verdade, para a gente entender como é que funciona o computador. Um computador, quando você chama algum valor na memória, por exemplo, por algum acaso, você está precisando deste valor que está gravado lá no seu HD, você está precisando para fazer uma conta. Aí você diz ao seu processador, eu preciso desse valor para fazer a conta. O processador vai lá e é ele que busca esse valor lá na memória. Só que, para economizar tempo, quando o processador vai lá no HD buscar algum dado, ele sabe que esse processo de ir no HD é lento. Então, em vez de trazer só aquele valor que você precisa, ele traz esse valor e todo mundo que está atrás dele aqui, por um certo tamanho. Não importa quem, ele traz todo mundo. Certo? E armazena isso na memória cache. Não sei se vocês já ouviram falar da memória cache. Todo processador tem memórias cache. L1, L2, L3, não sei se já ouviram falar disso. Mas essa memória cache é uma memória RAM volátil. Se você desligar o computador, tudo que está gravado na memória RAM e na memória cache é apagada. Mas ele traz para a memória cache, porque é o seguinte, a ideia é que se você está precisando desse valor agora, nesta etapa do processamento, é possível que os próximos valores sejam exigidos também na etapa do processamento. E se, ao buscar esse valor lá no HD, ele já trouxer esses valores do HD para a memória cache, se por acaso eu precisar desse valor no próximo passo do processamento, eu não vou ter que ir lá no HD pegar. Ele já vai estar na memória cache. E acreditem, acessar a memória cache é infinitamente mais rápido do que acessar o HD. Certo? Agora, quem vai ser gravado de maneira consecutiva na memória? O que a gente chama de memória rápida, de dimensão rápida. Então, tá vendo? Se eu chamo essa dimensão 1 aqui, se eu chamei isso aqui de dimensão 1, isso aqui de dimensão 2, é que ele vai gravar na memória como 1, 2, 3, depois 2, 4, 6. E é por isso que a gente vê isso, ó. 1, 2, 3, 2, 4, 6. Ele está me indicando que o que está na memória rápida, a memória rápida é essa aqui, ó, ou a dimensão rápida. Isso é importante saber quando você está projetando o seu programa. Né? Normalmente, por exemplo, quando a gente faz sísmica, a gente associa a dimensão rápida ao tempo. Por quê? Porque o tempo, é na dimensão tempo que você vai ter um traço, né? Se a gente tem um sismograma aqui, ó, X e tempo. Cada traço, na verdade, isso aqui, no computador, é representado por uma matriz, né? Aqui são os dados de cada amostra no tempo. Então, isso aqui representa um traço. Isso aqui representa o traço ao lado. E isso aqui representa o traço. Ou seja, quando eu gravo na memória, se eu associar o tempo à dimensão rápida, o que vai estar gravado na memória é o primeiro traço, depois o segundo traço, depois o terceiro traço. E a gente faz isso por quê? Porque normalmente quando a gente está fazendo algum processamento, a gente faz conta no traço, né? Dificilmente eu vou precisar, quer dizer, posso precisar desses valores? Posso.
Aí na memória, esses valores vão estar aqui. Um vai estar aqui, o outro vai estar aqui, o outro vai estar aqui e assim por diante. Tá? Era só para vocês saberem disso aí. E para entender como é que o desfio mostra. Então, quando eu estou olhando isso aqui, na verdade, não é uma matriz, né? É só uma maneira que eu usei para representar meus dados para que me lembrasse essa matriz. Tá? Mas, enfim. Isso é uma informação importante. Essa discussão toda é só para dizer o que significa dimensão rápida e para lembrar que a dimensão 1 é a dimensão rápida para o Madagascar. Tá? Agora, se essa dimensão está na vertical, se está na horizontal, se representa o tempo, se representa o x, aí é você que define. Mas a 1 é sempre a dimensão rápida. Beleza. Muitas vezes, a gente precisa saber qual é a dimensão dos meus dados. Porque, como eu disse, se eu pedir para imprimir, se eu simplesmente fazer SF desfio D, pela maneira como o dado é mostrado na tela, eu não sei se isso aqui é uma matriz ou um vetor, eu não sei. Como é que eu posso descobrir qual é só um detalhe. Fique em mente isso aqui que eu estou falando, ó, o header e o data. Por quê? Porque, olha só, os dados, do jeito que são gravados na memória, são guardados no arquivo data. Mas a estrutura que está subjacente a esses dados é guardada no header. Então, como eu disse, quando eu peço desfio, quando eu faço DRSF desfio, o que esse programa faz? Ele simplesmente vem no binário, vê os dados que estão aqui no binário e mostram na tela na ordem que eles estão gravados aqui. Mas na ordem que eles estão gravados aqui é a ordem que está na memória. Não é a ordem subjacente que eu defini. Porque, gente, quando eu uso esse programa assim, ó, eu estou dizendo que esse dado D tem uma dimensão. Na verdade, tem duas dimensões. Uma com 3 amostras e outra com 2 amostras. Mas isso não é aparente nos dados, no arquivo binário. Quem que guarda a informação da estrutura subjacente aos dados? É justamente o arquivo header. E como é que eu posso ter informação sobre essa estrutura? Usando mais um programa que a gente chama de SFIN. Certo? E aí, aqui, para uso, eu quero usar aqui, ó, sfin.d.rsf. O que vai acontecer se eu fizer isso? Veja que quando eu escrevo sfin, o que ele me dá, ele sempre me responde isso. Algo desse tipo aqui, ó. Que informações tem aqui? Aqui tem esse in está mostrando o seguinte, onde está o binário que contém os dados a qual este header faz referência. Então tá aqui, ó. Esse in está me dizendo justamente quem é isso aqui, ó. Veja que nesse caso ele está dizendo, o binário desse arquivo D aqui, RSF, está guardado aonde? No /home Daniel RSF data. Vamos ver se está lá mesmo? É só a gente fazer o quê? Ó? CD home data papapá. Faça um ls, tá aqui ele, ó. Veja que todo binário de um arquivo RSF, ele acaba com RSF arroba. Então, quando vocês virem .rsf arroba, saibam que isso é um binário. Se tudo tiver certo, tem que ter um header apontando para esse binário. No caso, quem é que está apontando para esse binário aqui? É o d.rsf. Como é que eu sei disso?
Porque o SFIN, este programa do Madagascar, me mostra justamente as informações que estão no header. E no header tem que ter o ponteiro que aponta para o binário, que é simbolizado por essa informação aqui, ó. Então ele está me dizendo, esse D.RSF é um header, e ele aponta para o binário D.RSF que está guardado no /home Daniel RSF data. O que mais? Ele me diz que o elemento tem 4. Ele tem 4 bytes. Vocês se lembram que cada byte não são 8 bits? Então, cada elemento tem 4 vezes 8 bits, 32. Veja, então, que o elemento tem 4 bytes, cada byte 8 bits. Então, cada elemento usa, na verdade, 32 bits. Por isso que ele é do tipo float. Certo? Ou seja, é um número real que usa 32 bits. Certo? Está no formato nativo, isso tem a ver com o tipo de binário, é o tipo binário do computador. E veja, aqui ele me dá a estrutura que você não vê se você olhar só para os dados binários, do jeito que eles estão gravados na memória. 1, 2, 3, 2, 4, 6 é uma linha de dados. Agora, qual é a estrutura subjacente que eu estou criando? É esta aqui, ó. Tem 2 dimensões, N1 igual a 3, espaçados de 1 em 1 com origem em 1. Veja que, ao ter 2 dimensões, uma com 3 e outra com 2, isso me dá 6 elementos, totalizando 24 bytes, porque cada elemento tem 4 bytes, 6 elementos de 4 bytes dá 24 bytes. Certo? E realmente, se eu fizer ls.l, você vai ver aqui que, ó, esse D, tá vendo? Ó, o binário dele tem 24 bytes. Veja que eu vou voltar aqui, ó. Se eu fizer ls-l, veja que este D aqui, ó, RSF, ele tem 236 bytes. Aqui, neste caso, o header é até maior do que o binário. Claro, porque a gente está trabalhando com exemplos de brinquedo aqui, né? Toy examples. Certo? Porque, na verdade, este arquivo aqui, DRSF, que é o header, ele é um arquivo texto. Veja que se eu quiser ver, eu vou abrir esse DRSF no Gedit. Gedit D.RSF. Olha o que aparece aqui, ó. Isto aqui é o header, tá vendo, ó? Esse é o arquivo header. E ele não tem nenhuma informação sobre os valores mesmo, que a gente quis guardar no D. Ele tem só informação sobre a estrutura, ó, a estrutura dele, certo? E sobre o binário em si. Tá certo? Este é o header. O binário mesmo é aquele que está, ou seja, o arquivo que guarda esses valores que nós mostramos aqui na tela, na verdade, quem é? É o binário que está aqui, ó. É este binário aqui. E que se eu botar ls-lista, você vai ver que ele sim é o que tem 24 bytes. Tá claro isso para vocês? E, gente, este arquivo, este programa SFIN é um dos programas mais importantes, um dos programas que eu chamo programas de diagnóstico mais importantes, porque é com eles que você vai saber o formato das estruturas de dados que estão sendo guardadas por cada um dos arquivos RSF. Quer ver, ó? Deixa eu fazer um LE. Veja, aqui a gente tem 3 arquivos RSF, A, B e D.
Vamos dar uma olhada, sfin a.rsf. Veja que o A foi aquele que a gente criou com o Spike. Veja, aqui ele está me dizendo a estrutura dele, tá vendo? Ó, N1 igual a 5. Veja que a origem eu quis que fosse 0. Como eu não falei nada sobre o espaçamento, ele usou um valor default. Veja que tem 5 elementos e são 20 bytes. Se eu fizer sf desfio a.rsf, vai dar aquele 0, 1, 0, 0. Esses dados aqui são esses 20 bytes, mas eles não estão guardados no header, eles estão guardados aonde? No a.arroba. Mas, muitas vezes, o que importa para a gente, pessoas, é exatamente saber a estrutura. Tá? Então, veja, a gente vai, muitas vezes, usar o sfin para descobrir o formato dos vetores RSF. Vocês se lembram que eu disse que muitas vezes nós vamos saber como tem que ser o input para um programa quando a gente souber quando a gente estudar certos exemplos? Então, é isso que vai acontecer. Muitas vezes, o que nós vamos fazer é, eu quero um programa, eu quero usar um programa. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar o sfdoc, menos K. Vamos lá, modeling. Aí eu falei, eu quero usar esse programa. Ótimo, guarda o nome dele aí. Então, aí a gente faz como é o nome? O self-documentation dele, a autodocumentação dele. Veja onde ele é usado. Ele é usado aqui, ó. Aí o que eu for? Vou atrás disso aqui. Aí para ir atrás disso aqui é mais fácil nesse bicho aqui, ó. Aí eu vou lá, list of programs, qual foi o programa que eu quero mesmo? SFWEI. Aí eu vou lá e faço o Ctrl F aqui e procuro. WEI. Cadê? WEI, SF. Tá aqui, ó. SFWEI. Entrei. Aí tem aqui, ó, used in. Aí eu pego e rodo isso aqui. A gente vai aprender como é que roda. Aí eu rodo isso aqui. E depois eu procuro achar onde está o WEI. WEI. Ó, peraí. Opa. Ele deve estar alguma função. Isso foi um exemplo ruim. Mas o que a gente faz a gente vai usar ele aqui e depois vai procurar saber qual arquivo foi usado de input. Porque depois que ele rodar isso aqui vai rodar sem você saber, porque já está funcionando, e vai criar os vários arquivos. Todos os arquivos de input que foram usados por todos os programas. Aí depois você vai procurar qual arquivo de input serviu para o SFWEI. Foi esse arquivo? Aí você usa o sfin para aquele arquivo e descobre qual a estrutura que ele tem que ter. Descobrindo a estrutura que ele tem que ter, você já sabe. Esse programa, para rodar, ele precisa de um arquivo de input com essas informações e com este formato, com essa estrutura. Certo? Então, a gente vai usar muitas vezes o sfin. Então, o sfin é um programa muito importante que permite a gente saber a estrutura do meu arquivo RSF. Tá certo? Outro programa importante é o SF Attributes. O que faz o SF Attributes? Quando eu quero saber um programa, o que faz um programa, o que eu faço? Simplesmente escrevo ele, attr, SF Attributes, SF attr, na verdade. Escrevo ele sem nenhum
argumento sem nenhum parâmetro e vejo o que ele faz. O que ele fala? Display dataset attributes. Na verdade, ele pega o dataset e faz essas contas aqui, ó. Ele me diz qual é a root mean square, quer dizer, a média root mean square, a média, como é que traduz isso? Quadrática. É a média quadrática? Não é só quadrática, é? A root mean square. Aí ele pega todos os valores que estão naquele arquivo e faz a root mean square. Aqui é a média, ele faz a norma 2, faz a variância, faz standard deviation, fala o valor máximo e a posição, fala o valor mínimo e a posição dele. Isso serve para você, entre aspas, dar uma olhada no interior do arquivo, né? Porque lembre-se, às vezes a gente vai estar trabalhando com arquivo que tem milhões de elementos. Se você fizer um levantamento sísmico, um cubo de dados pode ter milhões de elementos. Você não pode usar o SF-desfio para ver, né? Porque simplesmente vai ser aquele mar de números que não vai fazer o menor sentido. Esse é um arquivo que às vezes te permite debugar, sabe? Ter te dá um sentimento sobre os dados que estão ali dentro. Muitas vezes a gente tem que ter algum feeling sobre os dados e a gente usa esse SF Attributes, certo? O SFIN me deixa ver a estrutura dos dados, o SF Attributes me dá uma ideia dos valores que estão dentro desse dado. Mas ainda assim é só um valor superficial, né? Olha, se eu fizer aqui, ó, SFATTR D.RSF. Veja que eu nem estou mais falando, mas eu estou jogando aqui, eu estou usando o quê, ó? Isso aqui é o standard input. Eu quero que isso aqui serva de input para o SF Attributes. Não tem output, porque o output é na própria tela. Olha ele me dando aqui, ó. A média é 3.40, a root mean square, a média quadrática, a média aritmética é 3, a norma 2 é isso, a variância, blá. O valor máximo é 6. Em que posição? 3, 2. Lembre-se, é na posição 3 da dimensão 1 e na posição 2 da dimensão 2. E quem é o mínimo? É o valor 1, que está na posição 1 da dimensão 1, posição 1 da dimensão 2. Quantas amostras não nulas? 6. E o total de amostras? 6. Tá vendo? Isso te dá uma visão. Então, esse programa aí é mais, eu acabei não botando aqui, é mais um programa que a gente adiciona aqui na lista, ó. Eu vou botar aqui, que é o SFIN e o SFATTR. Esse aqui são programas de diagnóstico, vamos dizer assim. Certo? Eu posso, eventualmente, modificar só o header, usando que programa? O SFPut. Ok? Como é que a gente faz isso? De novo, para saber o que o SFPut faz, SFPut. Tá aí, ó, ele faz input parameters into a header. Então, o que você faz você pega você vai pegar o arquivo que... só um detalhe. É claro, gente, que para o RSF, toda vez que você quiser fazer referência a um artigo, a um arquivo, você usa o nome dele, .rsf, que é o header. Para todos os fins, um arquivo RSF é referenciado através do seu header, tá?
quem vai buscar o binário, quem vai buscar os valores, isso é tudo Madagascar e a gente nem enxerga isso. Tá? Mas, então o arquivo, o programa, o arquivo RSF que eu quero mexer o header, aqui é o arquivo RSF com o header já mexido, e aqui é os valores do header que eu quero mexer. Quais são os valores que o header pode ter? Todos aqueles... Quando a gente faz aqui, sfin d.rsf, não aparece isso aqui, todos esses valores eu posso mexer. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, eu fiz aqui meu sfin. Agora eu vou pegar e fazer o seguinte, sfput, entra o D, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer N1 igual a 6 e N2 igual a 1. Vou dar um nome, label 1 igual a time, e vou jogar isso para o D2 RSF. Eu vou criar um novo arquivo. Então vamos lá, d.rsf, sfput, N1 igual a 6, N2 igual a 1, label 1 igual a time. Isso vai ser para o D2.rsf. Porque isso aqui tem que estar na frente do arquivo. Então aí sim, isso simboliza que isso aqui é o arquivo input. Aí o programa está aqui. Beleza. Veja que agora eu tenho o meu D2. Se eu fizer sfin D2, veja que ele mudou agora. Olha aqui, olha o D. Esse D tem uma estrutura de duas dimensões, uma com 3, outra com 2, num total de 6 elementos. Esse T2, eu mudei a estrutura dele. Ele, na verdade, é um vetor. Por quê? Porque a dimensão 1 tem 6 elementos, mas a dimensão 2 tem 1 elemento. Gente, uma matriz 6 por 1, na verdade, é um vetor com 6 elementos, né? Veja que o total continua tendo 6 elementos. E se eu fizer sfdis fill, o D2, veja que ele continua com os mesmos elementos. É que agora... Aí, de novo, lembra que a estrutura está só na minha cabeça? E também anotada no header? Mas aqui o D2, na minha cabeça, era uma matriz, né? 3 por 2. O D. Agora o D2, na minha cabeça, é um vetor. Com 6 elementos. Certo? Aqui seria 1, 2, 3, 2, 4, 6. Aqui vai ser 1, 2, 3, 2, 4, 6. Beleza? Veja que eu mudei o formato só mexendo no header. Não precisei mexer nos binários. Ok? Então, isso é uma maneira. Agora, cuidado. Mexer no header tem que ser feito com cuidado. Por quê? Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer o sfput, mas agora eu vou botar N1 igual a 12 e N2 igual a 2. Tá? Eu vou fazer o seguinte, Espera aí. Clear. Aqui, eu vou fazer N1 igual a 12 e N2 igual a 2. Ele criou o meu D2 criou. Ele sobrescreveu o D2, né, na verdade. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa. Eu não quero sobrescrever o D2, não. Então, esse que tem N1 igual a 12 e N2 igual a 2, eu quero que seja o D3. Tá, então se eu olhar agora, tem o D2 e tem o D3. Se eu fizer sfin d.rsf, não tem problema. É a minha matriz original,
3 por 2, 6 elementos. Se eu fizer o SFIN D2, é aquele que eu mexi no header, simplesmente em vez de pensar que é 2 dimensões 3 por 2, é uma dimensão com 6. Agora, e se eu fizer o SFIN D3? Veja que eu reescrevi o meu header. Só que eu reescrevi meu header dizendo que a dimensão 1 tinha 12 elementos e a dimensão 2 tinha 2 elementos. Veja que, por essa estrutura, eu teria que ter 24 elementos, né? Que seria uma matriz 12 por 2. 24 elementos. Cada elemento não são 4 bytes? 4 vezes 24 deveria ter 96 bytes. E lembre-se que esse header está apontando para esse binário aqui. Mas, gente, veja que quando eu uso sfput, o que eu estou mexendo é só no header. Eu não mexi nada do binário. O binário continua sendo o binário anterior. E ele fala aqui, olha, por esse header, eu esperava 24 elementos, totalizando 96 bytes. Mas, na verdade, eu só estou tendo 24 bytes. Que é 25% do esperado. Porque isso ele vê aonde? Porque ele fala, olha, aqui ele está dizendo, o seu header não está batendo com o seu binário. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente tem que ter muito cuidado com isso, quando for mexer no header. E só para vocês saberem que o header, ele traz a informação sobre a estrutura dos dados, enquanto o binário carrega consigo os dados, simplesmente. Sem guardar essa estrutura. Ele carrega os dados como eles foram gravados na memória. Tá claro isso para vocês? Ótimo. Gente, eu vou parar por aqui. Agora é o seguinte, eu acabei não chegando onde eu queria nesse primeiro dia. E por causa disso, as tarefas, as atividades, não vão dar para vocês fazerem por inteira. Eu vou modificar as atividades, tá? Mas como vocês não tiveram acesso ao driver de qualquer jeito, não vai fazer muita diferença para vocês. Eu vou modificar agora isso e eu vou deixar, então, para as atividades, vocês pegarem isso mais tarde. Agora eu tenho um compromisso e não vou poder mexer nisso. Então, deixem para amanhã de manhã vocês terem esse acesso. Amanhã de manhã vai estar tudo bonitinho e vai ter deixa eu cortar aqui. Vai estar lá disponível a atividade para vocês fazerem, tá? Ok.